A paz do Senhor Jesus a todos, queridos irmãos internautas que me veem nesse momento. Dizer que Deus abençoe quem tem prazer de cumprimentar a você, irmão em Cristo, pastor Felipe Meirossi, e dizer estamos aqui hoje com o nosso assunto, né, o propósito da profecia e revelação. O propósito da profecia e revelação. Esse assunto que nós queremos nos basear nos dias de hoje, porque nós estamos a viver, queridos, em uma época em que muitas pessoas hoje em dia estão atrás da profecia e revelação. Então, nós precisamos saber, será que qual o objetivo de Deus, qual é o propósito de Deus de usar os seus servos para que possa entregar uma revelação? Por que Deus revela, né? Por que Deus usa alguém profecia? Outra coisa que a gente tem que deixar claro é que eu vejo tem pessoas que ignoram, né, a profecia, né? Mas se você lê a Bíblia Sagrada, a profecia faz parte, né, dos dons espirituais que estão escritas na palavra de Deus. Então a profecia faz parte dos dons espirituais. E se nós vemos quase toda a Bíblia, vamos compreender no Antigo Testamento, então nem dá para falar Antigo Testamento. O Antigo Testamento já desde Gênesis, né, a partir de Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus já havia colocado ali uma profecia que se cumpriu no Novo Testamento sobre o triunfo de Jesus Cristo contra Satanás. Então Jesus triunfou contra Satanás. Em toda parte da Bíblia Sagrada nós vamos encontrar Deus usando alguém em profecia, e essas profecias, a maioria delas se cumpriram no Novo Testamento. Então ignorar a profecia também é uma ignorância, né? É uma ignorância, é falta de conhecimento bíblico. Então a gente não pode ignorar a profecia. O que a gente tem que fazer é analisar as profecias, né? Então hoje vamos aprender um pouco qual é o objetivo de Deus usar as pessoas em profecia. Por que Deus usa as pessoas em profecia? E o tema de hoje é este: o propósito da profecia e revelação. O propósito da profecia e revelação. Eu vou ler alguns textos bíblicos, né? Alguns textos bíblicos que comprovam que a profecia é algo bíblico, né? Se nós lemos quase em toda a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, se a gente ler o livro de Lucas, capítulo número 12, versículo 12, né? Se a gente ler o livro de Atos, capítulo número 2, versículo 17 e versículo 18, 1 Coríntios, capítulo número 12, versículo 10, se nós também lemos 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, se lemos 1 Coríntios, capítulo 14, nós vamos encontrar a profecia mencionada em toda a Bíblia. E 1 Coríntios, capítulo número 14, a partir do versículo 1 a 32, né, foi uma exposição de apóstolo Paulo acerca da profecia de uma forma poderosa, extraordinária. Então é algo que a gente precisa ver, né, e aceitar. É bíblico, profecia é bíblico. Talvez você me pergunta, então, o que é profecia? Profecia é a capacidade, é uma capacidade momentânea. Profecia é uma capacidade momentânea a qual Deus te usa como uma mensagem, impulsado pelo Espírito Santo, para entregar uma mensagem, seja ela de exortação, de advertência, seja ela uma mensagem de livramento. Então Deus, o Espírito Santo de Deus te impulsiona, o Espírito Santo de Deus te usa de uma forma momentânea para que você possa entregar uma profecia a quem foi determinado. Tem na Bíblia, isso tem. Eu vou ler alguns textos bíblicos que comprovam que profecia e revelação faz parte, né, dos dons espirituais. Claro que nós precisamos analisar, né, aquelas pessoas que usam de uma forma inadequada. Se nós vemos a Bíblia Sagrada, livro de Atos, capítulo de número 2, versículo 14, né, 2:14, a palavra de Deus. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras, né? Então, o apóstolo Pedro, ele é usado de uma forma momentânea pelo Espírito Santo, algo que ele não havia preparado.
Eu estou a falar no dia da descida do Espírito Santo, que as pessoas começaram a olhar os que estavam ali a glorificar a Deus através da presença do Espírito Santo. E Pedro é usado de uma forma momentânea, com uma mensagem de exortação àquele pessoal que estava ali, dizendo que eles estavam cheios de monstros. Eles estavam embriagados. Então Pedro é usado ali de uma forma momentânea por Deus, né? Ele é impulsionado pelo Espírito Santo a passar uma mensagem às pessoas que estavam ali presentes. Por que nós não falamos de Isabel, mãe de João Batista? Né? Isabel é usado ali de uma forma poderosa. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 40, diz assim: e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Né? Falo nesse caso da Maria, né? Vou começar o versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Percebe? Né? Quando Maria entra na casa de Isabel, a criancinha, o João Batista, ele foi cheio, né, do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Salvador? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que criou, pois já hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então percebe que o Espírito Santo de Deus, né, ela usa a Isabel, o Espírito Santo, ela impulsiona, né, a Isabel de uma forma momentânea para profetizar aí sobre a chegada de Maria, sobre o nascimento de Cristo Jesus. Né? Se nós lemos também versículo 46, a Maria também, ela é impulsada de uma forma momentânea pelo Espírito Santo para profetizar. Diz assim, versículo 46: disse então Maria: a minha alma engrandeça ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso, o santo é o seu nome. Então Maria também ali é impulsionada pelo Espírito Santo para profetizar sobre a chegada de Isabel, né? Então profecia é isso, é quando Deus te usa de uma forma momentânea para você transmitir uma mensagem, né, a quem Deus quer que você dirija essa mensagem. Por que nós não podemos falar, né, das filhas de Filipe que profetizavam, né? Se nós vemos quase toda a Bíblia Sagrada, tinha pessoas que profetizavam no Novo Testamento. Então pessoas eram impulsionadas pelo Espírito Santo para passar uma mensagem direta aí às pessoas a quem Deus determinar, seja para exortação, para edificação, para consolação. Então as pessoas eram usadas em profecia. Então nós não podemos ignorar a profecia. A profecia é algo da parte de Deus. A profecia faz parte dos dons de Deus na vida dos ministros, né, nesse caso. Então nós vamos aqui ler, vamos ler exatamente alguns textos, né? Vamos ler alguns textos, porque que Deus ele usa as pessoas em profecia, ou seja, qual é o propósito, né? O propósito da profecia e da revelação. Por que Deus usa as pessoas em revelação e profecia? Meus irmãos, para que nós possamos entender sobre esse assunto bem claro, de uma forma rápida, né? De uma forma rápida e direta, para que nós possamos compreender qual é o propósito de Deus usar as pessoas em profecia e revelação,
nós podemos ler exatamente Isaías, capítulo número 41. Isaías, capítulo número 41. Eu vou ler aqui no meu celular, Isaías, capítulo número 41, a partir do versículo 21. Versículo 21 diz assim a palavra de Deus: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer, anunciai-nos as coisas passadas para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Então, nesse versículo 22 está claro, Deus fala exatamente de anúncio das coisas passadas, nesse caso, das coisas presentes, das coisas futuras que há de vir. Então, qual é o propósito de Deus, né? Falar isso através do profeta Isaías ao povo de Israel sobre anúncio das coisas presentes, anúncio das coisas passadas e anúncio das coisas do futuro. Versículo 23. Anuncia-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Percebe que o propósito de Deus anunciar através da profecia as coisas do passado, presente ou do futuro, né? Por que Deus faz conhecer o futuro? Por que Deus faz conhecer o passado? E Deus faz conhecer o presente por intermédio de uma revelação, por intermédio de uma profecia. O propósito é este, no versículo 23, para que saibamos que sois deuses. Então Deus aqui, ele desafia a todas as imagens cujo o povo de Israel havia se entregado até então, naquela época, que se essas imagens são deuses, essas imagens precisam ter capacidade de anunciar o passado, o presente e o futuro. Então, assim como nos nossos dias, né, pessoas são usadas em profecias, pessoas são usadas em revelação para descobrir o passado de certas pessoas, o presente e o futuro de pessoas. Então, aqui que nós queremos saber qual é o propósito de Deus fazer com que pessoas conheçam o futuro. Por que Deus revela o futuro? Por que Deus revela o passado? Deus revela o presente, né? Vamos continuar. Para que saibamos que sois deuses, fazei bem ou fazei o mal, para que assobremos juntamente o vejamos. Então Deus aqui, ele faz um desafio. Deus lança um desafio para os deuses que o povo de Israel havia se entregado. Se esses são deuses, se essas imagens, esses deuses são Deus, né? Esses deuses são Deus, então que anuncie o passado, anuncie o futuro, anuncie o presente, para que nós saibamos que, de fato, esses deuses são Deus. Então, qual é o propósito? O propósito de Deus revelar o passado, o presente, o futuro, por intermédio de uma revelação, por intermédio de uma profecia, é para que Deus faça conhecer o seu povo que Ele é Deus soberano. Ele é Deus que está no controle de todas as coisas. Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle do passado, Deus está no controle do presente, Deus está no controle do futuro. Então Deus, Ele está no domínio de todas as coisas. Deus domina sobre o tempo, Deus domina o passado, domina o presente, Deus domina também o futuro. Por isso Deus usa em profecia para nos fazer conhecer o passado, nos fazer conhecer o presente e nos fazer conhecer o futuro. É para que nós saibamos que Ele é Deus soberano, está no controle de todas as coisas. E por isso Ele lança esse desafio aos deuses quais Israel havia se entregado a essas imagens. Então o versículo continua, versículo 24. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos que nada. A abominação é quem vos escolhe. Então é abominação a quem escolhe esses deuses. Quem escolhe esses deuses é uma abominação, sim, porque esses deuses, essas imagens, elas não têm o poder, não têm domínio sobre o passado, o presente e o futuro. Por isso Deus lança esse desafio. Versículo 23, anuncia-nos. Talvez essa aqui não está bem clara, mas eu vou ler com outra tradução para que a gente compreenda por que Deus, Ele anuncia, para ver se eles têm controle do passado, do presente e do futuro. Fica, eu vou ler aqui com outra, já estou aqui com outra tradução, para que nós possamos compreender por que Deus,
ele lança esse desafio aos deuses, às imagens a qual o povo de Israel havia se entregado. Então nós vamos ouvir com outra tradução porque que Deus apresentem a causa de seus ídolos, diz o Senhor, que eles mostrem o que são capazes de fazer. Então esses ídolos mostrem o que eles são capazes de fazer. Esses ídolos, essas imagens, precisam mostrar para Deus se eles são capazes de fazer alguma coisa. Diz o rei de Israel, que eles mostrem o que são capazes de fazer. Diz o rei de Israel, que nos digam o que aconteceu há muito tempo para que analisemos essas provas, ou digam o que o futuro reserva para que saibamos o que acontecerá. Sim, anuncie o que acontecerá nos dias por vir. Então souberemos que são deuses de fato. Então percebe que Deus, ele fala que esses deuses precisam exatamente mostrar o futuro. Esses deuses precisam exatamente mostrar o futuro se eles estão no controle disso, né? Versículo 21 diz claramente, apresenta a causa de seus deuses, diz o Senhor, que eles mostram o que são capazes de fazer, que esses deuses mostram aquilo que eles são capazes de fazer. Então se eles não conseguem fazer, é que eles não são nada, né? Eles não são nada. Então o versículo continua, que nos digam o que aconteceu há muito tempo para que analisemos as provas, ou digam o que o futuro reserva para que saibamos o que acontecerá. Então esses deuses precisam falar do futuro, né, para que analise as provas, e precisa também falar do futuro de modo que se analise os fatos daquilo que vai acontecer. E por isso o versículo 23 diz, sim, anuncie o que acontecerá nos dias por vir. Então souberemos que são deuses. Então somente vamos saber que é Deus. Somente souberemos que esses deuses são Deus se eles saberem do futuro, se eles fazerem alguma coisa que tem a ver com o futuro, se eles fazerem alguma coisa que tem a ver com amanhã, se eles manifestarem alguma coisa que tem a ver com dias que estão por vir. Então se eles não têm capacidade de mostrar o que está por vir, automaticamente não são deuses. Então veja só, esse versículo deixa bem claro que as imagens, eles não são nada. Outro ponto que esse versículo mostra que Deus está no controle do amanhã, Deus está no controle do futuro, Deus está no controle do presente, Deus está no controle do passado. Então Deus, o versículo 25 diz assim, eu porém levantarei um líder que virá do norte, desde o leste, ele invocará o meu nome, eu lhes direi, ou seja, eu lhe darei vitória sobre os líderes dos povos, ele os pisará como o oleiro pisa o barro. Quem lhes falou desde o começo que isto aconteceria? Da quem vos falou desde o começo? Percebe que Deus, se ele fala desde o começo as coisas que vão acontecer, ele está no controle do futuro. Então Deus fala algo no início, que essa coisa vai acontecer posteriormente. Então quem lhe falou desde o começo isto que acontecerá? Quem previu estas coisas e os fez admitir que tinha razão? Então percebe que Deus, ele já havia anunciado as coisas que aconteceriam no meio do povo. Então Deus tem domínio. Se ele fala alguma coisa que acontece, isso que nós estávamos a falar aqui sobre revelação. Então Deus, ele revela algo na vida de alguém que tem a ver com o futuro. Deus profetiza, Deus usa alguém para que essa pessoa profetize sobre a vida de alguém, o passado de alguém, o presente de alguém, o futuro de alguém. Deus usa os seus servos para falar sobre o passado, o presente, o futuro. Então Deus usa. Se nós lemos também Isaías capítulo 40 com essa tradução, 44, com essa tradução, a partir do versículo 6 diz assim, assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus. Quem é semelhante a mim, que se apresente à minha frente, que faça o que eu fiz desde o tempo antigo, quando estabeleci um povo, anunciei o seu futuro. Percebe que quando Deus, ele estabeleceu o povo de Israel, automaticamente Deus anunciou o futuro deste povo. Lembra de Gênesis capítulo número 12? Gênesis capítulo número 12, quando Deus chama Abraão, Deus falou para Abraão que a descendência de Abraão ficaria preso, né, durante 430 anos
em uma terra estrangeira e Deus usaria de juízo para castigar posteriormente ao povo que poderia manter seu povo na prisão. Então Deus já fala o futuro deste povo. Então nós queremos saber se Deus tem essa capacidade de revelar o futuro, Deus tem capacidade de profetizar sobre o futuro, Deus tem capacidade de usar os seus servos para falar sobre o amanhã. Vamos continuar aqui, né? Vamos continuar. Diz assim: eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus. Quem é semelhante a mim, que se apresenta à minha frente, que faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo, anunciei o seu futuro. Não tremam, não tenham medo. Percebe por que Deus ele fala sobre o passado, sobre o futuro? O propósito é este. O versículo termina: não tremam. Então, voltando para o nosso tema, voltando para o nosso assunto, qual é o propósito da profecia? Qual é o propósito da revelação? Então, o propósito da profecia, o propósito da revelação é Deus mostrar a sua soberania, é Deus mostrar que ele está no controle de todas as coisas, é Deus mostrar que ele está no controle do passado, está no controle do presente, ele também está no controle do futuro. Então Deus revela, usa pessoas em profecia, em revelação, de modo que ele mostra a sua soberania, que ele está no domínio de todas as coisas. Deus está no domínio do futuro, Deus está no domínio do presente, Deus está no domínio do passado. Então nós, meus irmãos, precisamos compreender isso, que a revelação e a profecia, o objetivo central, quando Deus usa, é exatamente o que ele falou em Isaías capítulo 41, que não existe outro Deus que tem poder sobre o passado, que tem poder sobre o presente, que tem poder sobre o futuro. Não existe outro Deus que faz o mal, não existe outro Deus que faz o bem, não existe outro Deus que pode provar que ele existe. Não existe outro Deus que pode provar, fazer as coisas que Deus fez, falar das coisas que vão acontecer no futuro e essas coisas acontecer exatamente como esse Deus falou. Não existe esse Deus a não ser o Deus verdadeiro que eu estou aqui a ler. Então o propósito da profecia, o propósito da revelação é mostrar a soberania de Deus. É claro que nós precisamos, de fato, analisar e avaliar todas as profecias e todas as revelações que estão sendo passadas nas igrejas. Porque estamos em uma época em que todo mundo está atrás da profecia. Se você olha para o mundo, ministério profético, culto profético, não sei o que é profético, tudo hoje está baseado na profecia, tudo está baseado em questão profética. Será que Deus quer apenas que a gente só profetize sem nenhum objetivo? Será que Deus quer que a gente só passe revelações sem nenhum objetivo? Será que Deus, ele quer usar os seus servos só para estar a passar a profecia, a revelar o futuro sem nenhum propósito, né? Porque o que acontece com pessoas é isso. Será que o que Deus quer exatamente na profecia, na revelação, é que a gente saiba apenas que existe um espírito ali que me persegue para fechar a porta de trabalho? Será que Deus quer somente que a gente saiba que existe um espírito ali que tem fechado para alguém não se casar, para que alguém não enriqueça, para alguém tá sofrendo, tá passar por uma enfermidade porque existe demônio? Deus quer que apenas que a gente saiba disso. Qual é o propósito de Deus trazer profecia e revelação no meio do seu povo, né? Para que a gente veja isso. Está muito claro aqui na palavra de Deus, né? Deus, sempre que ele usa alguém em profecia, ele usa alguém em revelação, ele tem um propósito. E o propósito é revelar a este povo a sua soberania. Porque o versículo também que nós lemos termina dizendo: por isso não temam. Por que não temer? Já que está no controle de todas as coisas, não temos a quem temer. Então o que Deus está a fazer é dar exatamente, encorajar o seu povo que não precisa temer nada, encorajar seu povo que não precisa ter medo de nada, porque ele está no controle do passado, do presente e futuro. Então nós precisamos avaliar hoje, como dizia o apóstolo João, que nós não podemos crer em todos os espíritos. Precisamos avaliar se esses espíritos que as pessoas estão a profetizar com ele são espíritos de Deus ou são de anticristo. Porque a revelação e a profecia têm um propósito. Não é somente, Deus me revelou, eu profetizo. Não é somente isso. Tem um propósito. Nós vimos aqui no 41, vou repetir aqui 41, a partir do versículo 21, Deus fala o seguinte, veja só ouvinte: apresente a causa de seus deuses, dos seus ídolos, né? Então um dos propósitos é Deus mostrar que não existe outro Deus que está no controle do passado, do presente e o futuro. E por isso ele fala: apresente a causa de seus ídolos, diz o Senhor, que eles mostrem o que são capazes de fazer. Então que esses ídolos mostrem o que eles são capazes de fazer. Esses ídolos
Deus, ele fala em profecia e revelação exatamente para provar que ele está no domínio de todas as coisas. Só que, ao contrário de muita coisa que os falsos profetas que estão a surgir nos nossos dias estão a fazer, ao contrário de muita gente, reveladores falsos, reveladores que revelam coisas sem nenhum propósito, pessoas que passam profecia sem nenhuma direção de Deus, sem nenhum propósito de Deus, é diferente. Então Deus revela, Deus usa alguém profecia, aquilo que eu estava a falar, profecia, é algo que acontece de uma forma espontânea. Deus te usa de uma forma que você passe uma mensagem para alguém, Eu li aqui vários textos e eu até posso Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 12. Em Lucas 12, versículo 11, diz assim o Senhor Jesus: quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defendem, nem com o que dirão, pois o Espírito Santo naquele momento lhes dará as palavras certas. Então o Espírito Santo, naquele momento que vocês estão sendo julgados, ele vos direcionará a palavras certas. Então a profecia é isso, é você ser tomado pelo Espírito Santo para entregar ali, se nós lemos também o livro de Atos, capítulo número 2, versículo 17, diz assim: nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonho. Naqueles dias derramarei meu Espírito até o mesmo sobre os servos e as minhas servas, eles profetizarão. Então o próprio Deus fala que nos últimos dias poderia derramar o Espírito Santo e eles profetizarão. Então profecia é de Deus, mas o propósito é Deus nos falar que ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle do passado, está no controle do futuro, está no controle do presente. Então o propósito de Deus é Deus mostrar para seu povo a sua soberania e o seu controle e o seu encorajamento para seu povo. Deus abençoe vocês que estão me vendo nesse momento. Espero que você que me vê nesse momento, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa seu like, partilhe esse vídeo com outras páginas. Deus abençoe a sua vida. Espero que o Espírito Santo de Deus venha falar. Eu vou gravar o propósito da profecia e revelação parte 2. Então vou gravar, aguardem. Fui!